O STJ, no tema 1237, decidiu sobre a incidência das contribuições ao PIS e da COFINS sobre juros pela taxa Selic incidentes na repetição de indébito tributário, na devolução de valores depositados judicialmente e no pagamento em atraso realizado por clientes. As duas primeiras situações, que eu mencionei, repetição de indébito e devolução de depósito, decorrem então de processos judiciais. No primeiro caso, o contribuinte já fez o pagamento a maior administrativamente, ele entra com ação para pedir a devolução do que ele pagou a mais, que aí se chama repetição de indébito, e nesse caso ele vai receber com juros esses valores pela taxa Selic, esses juros, e a questão é se esse valor integra a base de cálculo das contribuições sociais. E a devolução do depósito judicial já acontece diferente, porque nesse caso o contribuinte entra com a ação antes de fazer o pagamento administrativamente e deposita esse valor judicialmente. Ao final da ação, se procedente, ele vai levantar o valor que ele depositou em garantia. E o último caso é aquele que o fornecimento de um crédito em uma venda pelo contribuinte para seus clientes e o pagamento é feito em atraso. A primeira coisa que a gente precisa analisar aqui é a distinção entre juros remuneratórios e juros moratórios. Juros remuneratórios são aqueles que buscam gratificar o credor pelo uso do seu capital. Então, nesse caso, por previsão em lei ou no contrato, a pessoa que tem um valor a receber de outra pessoa vai ser remunerado por esse período que foi ajustado até a data do pagamento. Então, é o caso de um empréstimo bancário, por exemplo, a instituição financeira cobra juros remuneratórios até a data do vencimento. Se não acontece o pagamento no vencimento, também haverá incidência de juros moratórios. Então, os juros moratórios buscam indenizar o credor pelo atraso no pagamento. E já os juros remuneratórios, eles são um produto do capital, então buscam remunerar o credor pelo período em que ele ficou sem o seu capital, certo? E vamos analisar cada um daqueles casos. Então, o primeiro é o dos juros sobre a repetição do indébito tributário. Nesse caso, é eminentemente indenizatório o valor, e o STJ entende que integra a base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS por integrar o lucro operacional, que também compõe a receita bruta. E aí usou como fundamento a Lei 4.506 de 1964, que dispõe que integram a receita bruta operacional as recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões. E o STJ disse que, ainda que eventualmente não fosse acolhida essa tese, ainda assim não haveria incidência por ser considerado receita financeira, como previsto no artigo 17 do Decreto-Lei 1598/77, que dispõe que os juros são incluídos no lucro operacional, ou também no artigo 9º da Lei 9.718 de 98, que diz que as variações monetárias são receitas financeiras. E aí vem uma questão também sobre a jurisprudência, uma distinção em relação à jurisprudência formada quanto ao imposto de renda pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL. Porque o STF firmou no tema de número 962 a tese de que os juros pela taxa Selic incidentes na repetição de indébito tributário se encontram fora da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL. O fundamento do STF foi de que eles devem ser considerados danos emergentes, pelo que seria inconstitucional essa incidência. Já o STJ não trilhava esse entendimento, inclusive o tema 505 do STJ foi alterado para acompanhar esse entendimento do STF, e também o tema 878 do STJ já até hoje ainda dispõe, no primeiro item, que juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que permite a incidência do imposto de renda. Então, até hoje, o STJ ainda mantém redações em temas
que vão contra, de certa forma, o entendimento do STF, em que pese o STJ respeite o entendimento, é tanto que readecou aqui, e esse segundo item do tema 878, que fala que não incide imposto de renda sobre os juros de mora decorrente de pagamento em atraso de verbas alimentares recebidas por pessoas físicas, que é o caso, por exemplo, de um pagamento de verbas decorrentes de uma reclamação trabalhista. Então, a gente vê que o STJ, apesar de ele se readequar para reconhecer a não incidência de imposto de renda sobre juros de verbas que o STF declarou que não há incidência, mas para todas as outras que o STF não declarou a não incidência, o STJ está mantendo a incidência, né? Com a ressalva aqui ainda do item número 3 do tema 878, que dispõe que não haverá incidência de imposto de renda sobre os juros quando a verba principal for isenta ou fora do campo de incidência do imposto de renda. Então, feito esse esclarecimento aqui, para colocar que há até hoje uma certa divergência do STF, do STJ, o STF chamando os juros de repetição de indébito de danos emergentes, o STJ ainda mantendo um conceito de lucros cessantes e o STJ colocando como uma regra geral a incidência de imposto de renda. Então a gente vê no STJ uma inclinação pela tributação dos valores recebidos a título de juros, seja por imposto de renda, seja por contribuições, né? E no caso aqui da contribuição social ao PIS e da COFINS, há um fundamento a mais, porque a base de cálculo do PIS e da COFINS não é o lucro, né? É a receita bruta. Então, tem esse fundamento a mais, que aí se distingue da situação do imposto de renda e da CSLL, que ambos incidem sobre o lucro. Então, o fato é que o STJ manteve a incidência, então, a despeito da natureza indenizatória da repetição de indébito tributário, certo? Vamos, então, para o próximo caso, né, que foi discutido, que é o do pagamento em atraso por clientes. E aí o STJ disse que esses juros são moratórios, e aí cai na mesma situação da repetição de indébito tributário, né? Ele diz que juros moratórios são lucros cessantes e que integram a receita bruta da pessoa jurídica. Por fim, a questão dos depósitos judiciais, e aí, como já havia entendimento do STJ, inclusive quanto a imposto de renda pessoa jurídica e CSLL, no tema 504, ele diz que os juros são compensatórios e que há a incidência tanto no caso do imposto de renda pessoa jurídica, quanto agora também das contribuições sociais ao PIS e COFINS. Enfim, quando a natureza é remuneratória, aí pouco se discute quanto à incidência seja de imposto de renda, seja de contribuição social. Então, nesse caso aqui das devoluções de depósitos judiciais, nem precisou desse esforço argumentativo aqui quanto à previsão nos decretos-leis, na lei. Então, pela natureza remuneratória, entendeu que há a incidência de contribuições ao PIS e COFINS. E, por fim, o STJ foi analisar a questão de se é relevante para a incidência ou não o regime de contribuição ao PIS e COFINS. São dois regimes que existem, né? Existe o regime da contribuição cumulativa, ou seja, que a contribuição incide em todas as etapas de circulação do bem, e nesse caso a base de cálculo é o faturamento ou a receita bruta. E eu já até tenho aqui no canal vídeos que aí eu destaco o vídeo do tema 630 e 684 do STF, no qual eu fiz uma análise de todo o histórico da jurisprudência do STF sobre o conceito de receita bruta, certo? Então, recomendo que assistam a esse vídeo sobre o tema 630 e 684, se quiserem se aprofundar no tema, certo? Mas o fato é, então, resumidamente, né? Até as leis 10.637, 10.833 de 2003, a receita bruta era composta pelos valores decorrentes das vendas, ou seja, das atividades típicas da pessoa jurídica contribuinte.
Após essas leis, o conceito de receita bruta foi ampliado para incluir as verbas decorrentes de receitas de qualquer denominação ou classificação contábil. Aqui é um resumo bem apertado mesmo sobre tudo o que foi decidido já. Ou seja, para o STJ, desde a Lei 4.506/64, que haveria previsão legal para tributar via contribuição ao PIS os valores recebidos a título de juros moratórios em caso de repetição de indébito, né? Todos esses casos que eu mencionei aqui. E quanto ao caso da contribuição não cumulativa, aí que para o STJ tem fundamento mesmo, porque a base de cálculo é ainda mais ampla, porque nesse caso a legislação define a base de cálculo como sendo a receita bruta total, que inclui, além da receita bruta operacional, também a receita bruta não operacional. Então, nesse caso, enfim, seja a contribuição cumulativa ou não cumulativa, isso não vai afetar quanto à incidência ou não incidência dessas contribuições. Então, a tese firmada pelo STJ foi no sentido de que os valores de juros calculados pela taxa Selic ou outros índices recebidos em face de repetição de indébito tributário na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizar como receita bruta operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS, PASEP e COFINS cumulativas e por integrar o conceito amplo de receita bruta na base de cálculo das contribuições ao PIS, PASEP e COFINS não cumulativas. Então, vamos passar aqui para esse mapa mental, que eu faço aqui um grande resumo aqui sobre a situação do imposto de renda e também das contribuições. Então, quanto aos juros moratórios, que vocês viram que tem caráter indenizatório, sobre o imposto de renda pessoa jurídica e CSLL, a regra geral é pela incidência, conforme decidiu o STJ, né, que ele considera que são lucros cessantes. Aí quais são as exceções? São os casos em que a jurisprudência trata como danos emergentes e os casos em que a verba principal, ou seja, aquele valor que foi recebido e que gerou os juros, se eles não têm incidência de imposto de renda, seja pela isenção, seja por não haver hipótese de incidência. Então, no caso dos danos emergentes, a gente tem aqui dois exemplos. Um é a da repetição de indébito tributário, como já decidido pelo STF no tema 962. Nesse caso aqui, há até uma modulação dos efeitos, para apenas afastar a incidência a partir de 30 de setembro de 2021. Depois eu vou fazer até um vídeo sobre esse julgado especificamente, mas o resumo é esse aqui. E o STJ alterou a tese do tema 505 para também afastar a tributação nesse caso. Outro caso também das verbas alimentares, que aí até eu dei o exemplo das reclamações trabalhistas, pagas em atraso. Essas verbas recebidas por pessoa física também são consideradas danos emergentes, então também afastada da tributação. E vamos agora para o caso do PIS e da COFINS. Aí vocês vão ver que a jurisprudência do STJ é pela incidência. Então, diferente do imposto de renda, né, as contribuições ao PIS e COFINS, a incidência tanto na repetição de indébito tributário quanto nos pagamentos em atraso por clientes. A gente está falando aqui só dos juros moratórios, certo? Portanto, mais uma vez, né, a gente tem uma distinção aqui nos juros moratórios para imposto de renda e CSLL. Para o STJ, como regra geral, há incidência e há, como exceções, os casos de danos emergentes de verba principal sem imposto de renda. Entre os danos emergentes temos repetição de débito tributário e juros em verbas alimentares recebidos por pessoas físicas. Já no caso do PIS e da COFINS, o entendimento do STJ é de que sempre incide sobre juros moratórios e também sobre os juros compensatórios, que aí é o caso da devolução do depósito judicial. E, por sinal, para o STJ, quanto aos juros compensatórios, também incide imposto de renda, pessoa jurídica e CSLL. E é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês. Não deixem de curtir o vídeo e também de ativar as notificações. Eu vejo que muitas pessoas comentam que têm dificuldade de acessar meus vídeos, porque como ainda são poucos inscritos no canal, o YouTube ainda não distribui muito o meu vídeo. Então é importante que você ative as notificações para conseguir acessar os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.